A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Bom, a gente vai fazer uma análise aqui de um testemunho de um ancião que está contando numa igreja. Ele está contando testemunho de uma conversão, como que é feita essa conversão, né? E depois ele emenda com esse testemunho, que ele contou esse testemunho que ele vai falar agora, numa igreja também. Está carregado de aberrações e heresias, e a gente vai abordar. São 15 minutos, esse vídeo deve dar uns 30 minutos, né? Vai dar mais. 15 minutos dele falando, mas o tempo deu fazendo a abordagem, né? E no final, duas grandes aberrações enormes que eu estou cansado de falar aqui no canal, e por isso eu vou provar para vocês. Por isso que é importante, né, a gente ter esse material para a gente provar aquilo que a gente diz. Não é somente... Isso não é uma teoria, isso é detectando o problema, fatos, ok? Então eu vou soltar aqui. Esse ancião é um ancião alarico, ele faz comum no Parque Maria Antônia, em Sumaré. Inclusive eu estive lá, eu congreguei lá uma vez, né? Então eu vou soltar aqui, tá, pessoal? Vai ter muita coisa para falar, ok? Então tenha paciência aí. E a gente vai fazer uma abordagem. Ele está numa igreja contando esse testemunho que é de uma outra pessoa, e depois ele diz que ele contou esse testemunho em um batismo também. Então vamos lá, segue aí, ouve. Hoje não vou batizar porque pode deixar para depois e algum não alcança. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. Primeira heresia, pessoal. Pode ter paciência, tá? Pode ser que algum não alcança. E ele vai falar mais sobre isso, que o batismo é salvífico na conversão. A pessoa tem que batizar para ser salvo. E aqui ele também distorce uma passagem bíblica. Ele está falando, ele usa uma passagem bíblica onde diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai o vosso coração. Ele está usando essa passagem bíblica para dizer às pessoas que se você ouvir o ancião no batismo pregando a palavra, você tem que obedecer. Você tem que se batizar. Mas essa parte da palavra está falando, se hoje você ouvir o evangelho de Jesus, não endureçai o coração, não significa batizar. Ele está falando para você aceitar o evangelho de Jesus. Então não está falando de batismo. Não está falando do batismo. Ele está falando de Cristo. A história genuína do evangelho de Jesus que morreu para nos salvar. Não tem nada a ver. Tá? Então, eles isolam textos. Eu já mostrei um outro vídeo dele aqui, né, de uma pregação que ele pegou um verso isolado do capítulo de Jó, que não tem nada a ver. Lá Jó está pedindo a morte, e ele usa esse verso para dizer para as pessoas que Deus vai cumprir o coração delas. Uma aberração. Isso é um comportamento, gente, não tem como eu não dizer isso, de um falso profeta. O que é um falso profeta? É aquele que fala e ensina erroneamente. Vamos ouvir o restante aqui, vamos ver. Eu dei, irmão, a Elza está aqui. Eu estou contando do jeitinho que eles contou para mim. Está aqui o Valdir e a Elza. A Elza levantou um dia, um sábado, e disse: Valdir, vamos fazer compra. Que acabou tudo. Ele falou: tá bom, vai se trocar. Ela foi se trocar, ele foi orar. Quando ele estava orando, esse senhor que está visitando nós aqui apareceu em voz humana dentro do quarto. Você não pode fazer compra hoje. Aquela senhora que eu te mostrei aquele dia nos balaústres, ela vai falecer hoje. E sem esse batismo que eu te mando anunciar, ela não pode entrar na minha glória. Olha a aberração, pessoal. Lá ele está ensinando que se você não se batizar no batismo da CCB, você não pode entrar na glória de Deus. Não, vocês recebendo o que está ouvindo, calma, relaxa. Ouve o resto. Isso vai só piorar nesse testemunho. Isso vai só piorar. Então aqui ele está falando, ela não pode morrer sem se batizar, porque senão ela não vai se salvar. Aí eu queria que você me respondesse, Alarico,
Como é que aquele bandido se salvou então se ele não se batizou? Você acha que Deus vai exigir de uma mulher em coma? Você está em coma, mas eu não quero nem saber. Se você não se batizar, eu não te salvo. E aí envolve um monte de pessoa. Porque tem que ter a pessoa para fazer o batismo. Aqui mais para frente você vai ver o camarada que está correndo lá para fazer o batismo. Ele se sente culpado. Se aquela pessoa não se batizar, ele vai dar conta. Ou seja, ele é a pessoa salvífica. Tá? O camarada que está correndo é o responsável pela salvação da pessoa. Amigo, vocês não percebem a tamanha da heresia que vocês falam. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o responsável por nossa salvação. E se a pessoa estiver numa cama, enferma, doente, Cristo não vai cobrar isso dela, assim como ele não cobrou isso do bandido pendurado na cruz. Porque senão Deus também tinha que ter feito um reboliço para arrancar ele de lá, batizar e depois pendurar ele de novo e estava tudo certo. Vocês inventam cada coisa. Mas esses testemunhos é para pressionar as pessoas que estão ouvindo. Tá? E ali eles saem dali turbinados, falando, não, aqui é o lugar, é aqui que batiza, eu tenho que chamar meus parentes para cá e eles têm que batizar aqui, porque senão eles vão para o inferno. Isso gera esse tipo de aceleração na cabeça dos CCBanos. Vamos lá. E eu te mandei anunciar. Começou a chorar, tremer. Senhor Deus, tenha piedade de mim, segura ela em vida, que eu vou agora. O Senhor falou com ele em voz humana, vou te ajudar. Ela está internada no Hospital Maringá, no quarto 20. A irmã Elza levantou, saiu tudo prontinho, ele chorando, aquele estado, explicou para a irmã Elza que tinha acontecido. Mas uma cara serva de Deus ajudadora. Falei, então vai, velho. Ele falou, só que eu vou passar na casa do irmão Oswaldo. Vocês conheceram, eu não tive tempo que não conheci, ficou em casa um pouco de tempo lá perto da minha casa, não fui visitá-lo. Passou na casa do irmão Oswaldo, para ele junto. Chegou lá, o irmão Oswaldo estava no portão, com a pasta de terno bege. Fazer, irmão Oswaldo, amém, irmão, vai sair, vou. Estou te esperando para ir no Hospital Maringá, no quarto 20. Olha o povo, como é que fica. Olha só, ele fala e para. Ele sabe que isso é pra que Deus vai levar hoje, né, irmão Valdir? É hoje. Quando eles entram no quarto 20, quando entram no hospital, a irmã enfermeira estava ligando para o irmão Valdir. E o irmão Valdir entrando. Aí, gente, vocês podem observar, né? Como na congregação cristã no Brasil, eles ensinam que o batismo é salvífico. Eles ensinam que o seu pecado, ele é perdoado e você fica limpo dele no batismo. E também ensina que no batismo você é salvo. Já vou adiantando aqui, tá? Ele não fala de Jesus em momento algum. Por isso que a gente não pode dizer que esse evangelho que eles falam é o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é nem sequer lembrado. Tá? Eu ia deixar para falar isso no final. Tem duas heresias terríveis. Essa é uma delas. Tá? Que eu ia falar no final lá para vocês. Ó, observa, ele não fala uma única vez o nome de Jesus. Eles não pregam o evangelho de Jesus. Ele não pregou o arrependimento em Jesus Cristo. Ele não falou para aquela mulher que a morte de Jesus na cruz, ele remove os nossos pecados. Mas ele ficou enfatizando o batismo da CCB. Que você não pode se salvar se você não se batizar. Porque você precisa desse batismo para ser membro da igreja. Então, como eles acreditam que só um membro da igreja se salva, então você tem que se batizar. Ainda que você esteja em coma, tem que mergulhar você na água. Né? Vamos seguir aqui. Cadê a irmã? Deixa eu conhecer aqui. Deus te abençoe. A irmã ligando, que o irmão Valdir entrou com o irmão Oswaldo.
no quarto 20. Aquela senhora estava lá, quando viu eles, reconheceu e disse, aleluia, o Senhor vai me dar a vitória. Os irmãos vieram fazer o meu batismo. Não, nós viemos anunciar para a senhora, não, o Senhor já me anunciou. Anunciar, nós viemos anunciar a senhora. Vocês observam que eles não falam o que é esse anunciar. Esse anunciar deles é anunciar a congregação. Eles anunciam a congregação. Essas pessoas se convertem na congregação. Eles são convertidos para a congregação, para a CCB. Não são convertidos em Jesus Cristo. Eles não são convertidos para Jesus Cristo. Você vê que é sempre uma mensagem subliminar. A palavra de Deus, que não é a Bíblia, é uma mensagem subliminar que quem é da CCB entende que ele está dizendo que é a palavra da pregação. Anunciar. Quem não é da CCB vai acreditar que está falando de anunciar o Evangelho de Jesus, mas não. Quem está ouvindo isso, o CCBano que está ouvindo isso, ele sabe que ele está dizendo anunciar a graça de Deus, que é a congregação. Que é anunciar a congregação cristã no Brasil. Então por isso que eu falo, gente, sem uma sombra de dúvida, a congregação cristã no Brasil, ela não prega o Evangelho de Jesus, ela prega o próprio Evangelho dela, onde ela é salvífica, onde ela tira pecado, onde ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a pura e revelada do céu, tomando os atributos de Jesus. Né? E olha aí a coitada, não, já fui anunciada. Anunciada o que, se você perguntar? Eu fui anunciada que a salvação está na CCB. É isso que ela vai falar. Vamos ver, heresia, gente. Muita gente vai se perder nessa igreja. Muita gente. Ela enganou as pessoas. As pessoas acharam que elas estavam conhecendo Jesus, que estavam entrando no Evangelho de Jesus, mas o falso profeta faz justamente esse trabalho. Ele vai desviar as pessoas que estão procurando o caminho. Ele entra no caminho dessas pessoas e desviam ela com um falso evangelho. Vamos ver o resto. Eu quero batismo. Irmão Valdir foi falar com o ancião mais antigo na época. Olha a heresia desse ancião. Quer dizer, da CCB toda. A alma pede batismo e eles vão orar para Deus confirmar o batismo. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Orar para confirmar uma ordem que Jesus já deu. É a mesma coisa que eu for orar, Senhor, devo amar o próximo. Né? Se o senhor me confirmar, então eu vou amar aquela pessoa ali que eu estou lembrando na cabeça. É uns absurdo. É exatamente como se fosse isso. É mandamento o batismo. O batismo a pessoa pediu, você tem que batizar. Simples assim. Né? Eu estou fazendo alusão a isso, mas não estou dizendo que ele teria que batizar essa mulher em coma. É um absurdo isso daí. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Por crer nele de toda a nossa alma. Se eu estiver em condições vivo, com saúde, óbvio, eu vou falar, Jesus pediu para batizar, então agora eu vou lá obedecer o que ele mandou eu fazer. Mas Jesus não ia falar para o coxo que estava 30 e poucos anos, ó, você quer ser salvo? Ah, eu quero. Então vai até a água, se molha e aí você vai ficar curado. Não, senhor, mas não tenho condição. Né? Mas ele falou isso para o cego. Por quê? Porque o cego tinha pernas, ele podia andar, ele podia ir lá e falou assim, ó, ele untou um lodo, colocou no olho do camarada e falou, agora vai lá e se lava no tanque e você vai ficar curado. E o camarada foi. A lógica da CCB é essa, tá? Que o camarada, mesmo coxo na cama, deve se vir aí, dá um jeito aí. Tem que chegar alguém aqui e te carregar para você ser curado. Jesus viu, esse homem não tem como sair daí, então eu não vou exigir uma coisa que ele não pode fazer. Entendeu? Deus não vai exigir, Jesus Cristo não vai exigir coisas que não estão ao seu alcance. Tá? Ele não é maluco. Vocês são malucos. Jesus Cristo não é maluco para fazer uma coisa dessa. Vamos ouvir. E deixou um diácono lá, cuidando, irmão, e foi falar com o ancião. O ancião falou, deixa o médico não liberar, não é nem hora. Não é nem hora. Irmão Daniel, o diácono mais velho de Maringá.
Deixou lá e foi falar com ela, a senhora mandou o médico procurar o médico. E achar esse médico aonde que era responsável daquela senhora? Acho que está não sei aonde. O Valdir correndo, porque o dia também o senhor falou que esperava mais aquele dia. Ia recolher aquele dia. Até que corre para cá, corre para lá, achou o médico por telefone. Quase 6 horas da tarde. O senhor está me procurando, moço, em tudo quanto é canto, que eu posso te ajudar. Doutor, o Deus que eu sirvo, que te deu inteligência para ser médico, me deu o dom de anunciar a salvação das almas. E tem uma senhora no quarto 20 que precisa batizar no batismo que eu anuncio, porque ela vai morrer hoje. Médico bravo. Olha aí, ela precisa batizar no batismo que eu fui batizado para ela ser salva. Olha só, as heresias, né? Ou seja, se ela não fizer parte da igreja que eu faço, doutor, ela vai ser condenada. Ela vai ser condenada, né? Infelizmente não encontrou ali um médico que fosse convertido de verdade, que ele ia matar isso a pau. Ele falou assim, você tá maluco, amigo? Quem disse que precisa ser batizado para ser salvo? Ainda mais na situação que essa mulher se encontra. Você nunca leu na Bíblia? Você não viu que o bandido estava pendurado na cruz? Ele foi salvo simplesmente porque creu? Você não sabe disso? E os outros que morreram antes de Jesus nascer? De nascer, viver, morrer e ser ressuscitado. Eles não se batizaram. Como é que fica a salvação deles? Ai, Jesus, é cada uma, né, irmão? Ó, pessoal, esses pregadores da CCB considerados mais afamados, que são os mais profetas, são os piores. É esses que dissemina mais heresia. Esses camaradas disseminam mesmo. E são eles que deixam essas pessoas cada vez mais fanáticas. Vocês vão ver a barulheira que vai acontecer nesse culto, né? O pessoal ouvindo heresia e achando que é Deus que está visitando eles. Vamos lá. Como é que o senhor fala que ela vai morrer? Se eu sou médico dela e garanto que ela não morre hoje. A enfermidade dela não é grave. Mas ela vai morrer hoje, doutor. Quem que te falou? O Deus que é o dono da vida e o dono da morte. Agora o camarada vai ameaçar o médico. Você vê como esses recebianos são. Vai ameaçar e vai rogar uma praga. Tá vendo quando eu falo aqui no canal aqui que eles são tudo assim? Eles são rogadores de praga, que significa feiticeiros. São feiticeiros. Se eles forem contrariados em alguma coisa, eles vão te rogar praga. Porque é isso que eles aprendem na CB. Isso que ele vai falar agora, pessoal, esse testemunho, rogando essa praga, o que ele está fazendo? Ele está ensinando os ouvintes ali. Ele está ensinando que esse Deus é maligno, esse Deus na CB, ele é mau, ele roga praga, ele mata a pessoa que contraria, né? Ainda que ele está indo contra as escrituras, mas esse Deus é meio maluco, ele manda escrever a Bíblia e depois ele mesmo vai contra a Bíblia, né? A cabeça deles é essa aí, tá? E as pessoas aprendem esse comportamento. Elas aprendem, e aí eles aparecem no canal aqui e eles se sentem contrariados, né? E aí eles começam a rogar praga, achando que essas coisas vão acontecer. Fica vendo aqui, ó. Vamos lá. Irmão, se não tiver um pouquinho de fé... Essa fé que ele está falando, irmão, se não tiver um pouquinho de fé... O que ele está querendo dizer? Se você não tiver um pouquinho de coragem para amaldiçoar, você não consegue, irmão. Você não sai do lugar, porque é isso que ele fez. E como ele sabe o que ele já vai falar, ele já está adiantando, dizendo, irmão, se você não tiver um pouquinho de fé, presta atenção que quando ele fala isso, se você não tem fé, você não consegue, e depois ele fala que a pessoa rogou praga, ele está ensinando as pessoas a fazer isso. Quando for a sua vez, meu amigo, tenha fé. Tenha fé e roga praga. Deseja todo mal, toda má sorte. Joga praga mesmo. Pelo menos você não vai cumprir, mas pelo menos você coloca uma perturbação psicológica na pessoa. É mais ou menos isso que ele está ensinando a amaldiçoar.
Esses homens não são cristãos. Têm aparência de cristão, mas não são. São falsos profetas. Ouça aí. Bom, mas eu não vou liberar não. Problema teu. O senhor não vai liberar de jeito nenhum. Então, doutor Mário, aí o senhor não quiser esquecer. O quê? O senhor vai ser médico até meia-noite de hoje. Por quê? Ela morre e o senhor se torna um homem louco. O senhor vai ser internado com camisa de força. O senhor aprender a não impedir uma alma de entrar no céu. Viu, doutor? Olha aí, ainda deu um gritão. Viu, doutor? Ainda deu um gritão. Você acha que isso tem Deus, meu colega? Você acha que Deus ele precisa ameaçar as pessoas para conseguir salvar alguém? Né? Sendo que não precisa de nenhum desses ritos. Deus não precisa, a mulher tá, ela e Deus, na consciência dela lá conversando, ela tá salva ou não, se ela creu ou não. Você acha que tem Deus nisso, ô Larico? Você acha que tem Deus nisso, ancião? Eu queria que vocês mandassem esse vídeo para ele. Esse e o outro que eu fiz. Manda para ele ouvir para ver se conserta. Porque se você, Larico, permanecer pregando essas heresias, você vai pro inferno, colega. Não sou eu quem estou dizendo isso. É a palavra de Deus. Você é um falso profeta. Você acha que o falso profeta é aquele lá do mundão? Você acha isso? Ah, não, o falso profeta, esqueci, para vocês é a pessoa de outra igreja. Né? Na igreja da congregação não tem falso profeta. A palavra de Deus não cumpre aí dentro. Não, ela não cumpre. Né? O falso profeta é esses aí que se parecem e acham que são cristãos e justamente por isso que ele engana as pessoas. Só para você entender uma coisa, Lari, uma coisa que você nunca ouviu, porque vocês da CCB não lê Bíblia. Por isso que vocês ficam pregando heresia, porque vocês não conhecem as escrituras. Se tivesse conhecimento, vocês têm um conhecimento superficial só de passagens bíblicas isoladas. Lá está dizendo que se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Logo, quer dizer que todos os chamados serão enganados. E aonde que está o chamado, Lari? Não é na congregação que vocês dizem que estão? Então todos os que só são chamados aí dentro serão enganados. E você sabe por quem que eles serão enganados, Lari? Serão enganados por homem como você, que prega um evangelho diferente daquele que está nas escrituras. Aquele que aterroriza as pessoas, que põe medo nas pessoas. Aquele que no batismo fica forçando as pessoas a se batizar. Para fazer número, e essas pessoas sem conversão alguma lá na frente vão escorregar. E vocês vão tirar a liberdade dessas pessoas, jogando elas em uma condenação eterna. Você acha que essas coisas vai passar em branco, meu colega? Mas não vai mesmo. Vamos ouvir aqui. Acabou de ameaçar o médico, hein? Esse é o Deus da CCB. É um jagunço que vai lá matar as pessoas que discordam dos CCBanos. A minha responsabilidade termina aqui. Fica nas tuas costas. Aí o médico deu uma tremida e falou assim: olha, eu não acredito muito, mas não quero correr risco. Tem uma enfermeira que é da congregação, que trabalha no hospital, eu já vou ligar para ela, deixar autorizado. E aí não tinha água, né, Valdir, na igreja? Tinha um fiozinho. O ancião falou: está confirmado, mas não dá tempo de encher esse tanque. Ele, no desespero, falou: eu vou atrás de água. Foi para comprar 200 baldes de vinho. Olha que absurdo, gente. Aonde que eles vão? Que tanque é esse, meu Deus? Eles vão batizar o quê? Um elefante? Uma baleia? 200 baldes de água? Tá maluco? Você vê que essa é uma invenção, pessoal. Uma piscininha pequenininha que ela possa deitar e o suficiente para em 3 dedos encobrir ela deitada. Ela senta, só cobre as pernas. Quando ela deita, cobre tudo e aí volta. O quê? Quantos balde ali? 10 balde? 10 balde d'água dava? 10, 15? Eles têm que criar uma dificuldade grande para falar para o povo e depois eles dizem que Deus tomou um caminho aqui e ali
e aí o nome de Deus é glorificado. É desse jeito que eles falam. Ou seja, o propósito ccbeano foi atingido, porque Deus é ccbeano e Deus ameaça as pessoas que interferir e atrapalhá-los, tá? E ele faz todo aquele movimento para que o nome da CCB seja glorificado. Porque a gente só ouve aqui, irmão, a gente não ouviu nem um minuto falar o nome do Salvador verdadeiro, daquele verdadeiro que salva, aquele que realmente remove o pecado, e aquele a quem as Escrituras falam que não há outro nome no céu e na terra por qual nós devemos ser salvos, que não seja Jesus Cristo. E você acha que isso aqui é de Deus, enganando essas pessoas? Vamos ouvir aqui. Para achar 200 irmãos e cada um trazia um balde. Ia passando em frente o corpo de bombeiro. Glória a Deus. Irmão Tenente Damião está aí. Ia passando em frente o corpo de bombeiro. Escutou um assobio forte, diferente. Falou, nem podia parar que eu estou com tanta pressa, mas deve ser o Damião me assobiou. Parou, correu lá, padre, o Damião me assobiou para quê? Não, eu não te assobiei. Ninguém aqui te assobiou. Glória a Deus. Não, tá, rapaz, mas que pressa é essa? Vamos contar as maravilhas. Não, tem um batismo, não tem água, então para com essa pressa. Carro, vem aqui. Pega o caminhão pipa e vai encher o tanque da igreja. Um caminhão pipa para encher o tanque de uma pessoa, para uma pessoa batizar. Ele vai encher uma piscina. É um absurdo isso. Quem vai acreditar nisso daí? Não é? É um absurdo. E outra, ele vai acabar de enfatizar agora novamente. Você precisa batizar nesse batismo da CCB. Os outros não é verdadeiro. Nesse batismo para você ser salvo. Você sabe o que está caracterizando isso aqui? Seita. A seita é aquela que se diz a detentora da salvação, a única para a qual você chega a Deus, a mais correta e a mais perfeita. Isso significa um exclusivo. Ela se exclui dizendo ser a melhor e nisso ela se transforma em uma seita. Cadê uma alma, gente? Você acha que Deus não está preocupado com você, filha? Uma alma! O senhor fez tudo isso! E essa fala, o senhor fez tudo isso! Sabe, esse negócio é um tipo de um palavreado, é um jeito de falar que pareça emoção, né? Humilde, emoção, mas tudo isso é para hipnotizar as pessoas. Isso aí é tudo para entrar no coração delas. E ali o pessoal está tudo alvoroçado. Estão tudo alvoroçado porque eu estou na graça de Deus. Ela é a salvação. Então as pessoas precisam se batizar aqui. Então eles ficam agarrados na CCB, né? Porque eles acham que lá é a salvação. Então ela tem que ser louvada, a CCB tem que ser engrandecida e glorificada. E aí eles vão perseguir as outras pessoas para trazer para dentro da CCB também. Vai lá. Aí, irmão, Valdir, tanque estava cheio de um casal para batizar, né, Valdir? Um batismo extra. O Valdir estava se trocando no quarto para ir para o batismo, para esperar a irmã. O telefone toca. O Valdir, infelizmente, só recolheu a senhora. Morreu. O médico está aqui. Então Deus queria que ela fosse batizada, por isso que falou para eles, conversou com todos eles, né? Eu quero que ela seja batizada, e aí eles vão correr atrás de tudo, prepara caminhão-pipa, porque o anjo assoviou, e aí ele foi lá, mas não foi o irmão que tinha assoviado, era um anjo, e ele preparou tudo, mas Deus esqueceu a mulher lá, ele estava correndo atrás do caminhão-pipa, Deus estava correndo atrás do caminhão, esqueceu a mulher, ela morreu. Aí volta Deus lá para ressuscitar a mulher de novo, para poder batizar e depois morrer. Tem lógica isso? Tem cabimento? Eu tenho que te ressuscitar para você morrer depois, de novo.
Por que tudo isso? Porque se você não batizar na CCB, você não se salva. Meu Deus do céu, gente. Só um maluco, um fanático, pessoal, vai acreditar nisso daí. Isso, gente, isso passa até do bom senso crítico. É um absurdo. É esse tipo de coisas que escandaliza o Evangelho de Jesus Cristo. As outras pessoas, quando ouvem isso, falam, puta absurdo. E eles acham que todos nós somos iguais. Todo mundo é igual. É esse tipo de crente. Essas pessoas fanáticas que acham que esse Deus é um Deus exclusivista, é um Deus sem noção alguma, que entra em contradição o tempo inteiro, né, para fazer essas coisas, que envergonha o verdadeiro Evangelho. Porque acha que todo mundo é igual. A irmã estava junto. Ele desligou o telefone e caiu de joelho. Senhor, tenha dó de mim. Não adiantou eu ir na Venezuela, na Bolívia, em Roraima, anunciar o Evangelho. Eu vou perder tudo, porque eu não vou dar conta dessa alma. Olha a heresia, gente. A salvação da mulher depende desse homem. A salvação dessa senhora depende da sorte desse homem. Olha só, pessoal. Até o humano, o ser humano aí, ele foi colocado no lugar de Jesus Cristo, que é o único a quem nós dependemos dele para ser salvo. Senhor, o que me adiantou eu ir para cá, ir para lá, sendo que essa mulher, eu falhei e ela não vai se salvar. Eu falhei e ela não vai se salvar. Vocês têm noção, meus irmãos, do tamanho da heresia que está sendo dito aqui? Vocês têm o tamanho, a ideia da tamanha aberração bíblica que vocês estão afirmando? Meu Deus! Tenha dó de mim, Senhor!